Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Maria. Quem é essa Maria, essa menina Maria, que se tornou, aos olhos do povo, a mãe toda-poderosa que nos ajuda, que nos acolhe? Então, no princípio, nós devemos perceber que Maria é filha de José, Joaquim e Ana, um casal de idosos que já eram estéreis, a Ana era estéril, e por um determinado momento ela se engravidou. Nasceu uma menina muito linda, de olhos azuis, muito meiga, muito doce, uma criança diferenciada. E naquela época as mulheres não podiam estudar, não podiam aprender a ler nem nada. O pai dela então foi ensinando as coisas para ela, leitura, escrita, tudo direitinho em casa. Com isso, ela muito cedo, a partir dos 3, 4 anos, já falava coisas assim que não é tão normal uma criança de 3 anos falar coisas bem profundas, coisas de Deus, coisas bem espiritualizadas mesmo. Com isso, ela despertou a atenção do povoado, que ela era uma criança diferenciada. Aí, várias pessoas do sinédrio, dos religiosos daquela época, os sacerdotes, foram uma vez na casa de Joaquim e Ana e perceberam que a criança era um pouco especial mesmo. E resolveram levar a menina para o templo para ser uma das sacerdotisas. Que é isso? Eram as crianças meninas que que faziam as previsões, que tinham visões, que tinham uma espiritualidade mais elevada, e com isso orientava a comunidade quando chegava na sua fase adulta. Só que quando chegou lá no templo, Maria, mesmo criança, começou a se diferenciar demais das outras crianças e começou até a questionar os próprios professores, cada vez com argumentos e com questionamentos que colocava eles, de certa forma, em apuros. Não sabia muitas vezes como argumentar com ela e nem responder aquilo que ela falava, de tão profundo que era a sua visão e a sua maneira de falar. Com isso, os chefes lá do templo, os sacerdotes, os escribas, desconfiaram que realmente, como se corria na sociedade, que o Messias nasceria de uma virgem. E eles começaram a desconfiar que Maria poderia ser essa menina escolhida para ser a mãe do Messias, do Salvador dos judeus e de todo mundo. Então resolveram arrumar um casamento para Maria. Olha, se ela se casar, não vai ser mais virgem. E como se diz lá nos profetas do Primeiro Testamento, a mãe de Jesus seria uma virgem. E se ela se casar, pronto, então o Messias não vai nascer. Nós não vamos ter concorrentes. E assim se fizeram. E chegaram a um acordo, até que acharam José, que já era um viúvo na comunidade, tinha filhos, não queria casar mais. Mas quando ele encontrou com Maria, quando ele foi apresentado a Maria, que nessa época ainda tinha na faixa dos 12 anos, ele ficou encantado. Alguma coisa tocou o coração dele, a alma dele, ele se sentiu tocado por aquele encontro. E ela também se sentiu diferenciada com aquilo e começou, a partir desse momento, a chamar ele de amigo. Amigo, você é meu amigo. Com isso, aconteceu todo aquele processo que a gente já conhece das igrejas, da própria Bíblia, que Maria aparece grávida pelo poder de Deus, do Espírito Santo. A criança Jesus é materializada dentro do útero dela. E como nós sabemos, para Deus nada é impossível. Então, muito se discute isso, aquilo, aqui tem muitas teorias, mas não é o caso agora da gente entrar nesse detalhe. Então, vamos nos ater a isso. Maria estava grávida. A princípio, José não aceitou, não é que não aceitava, ele não entendia como poderia ela estar grávida, se eles nem tinham se casado ainda, não moravam juntos, não tinham tido relações, como que poderia? Então, a princípio, ele ficou meio assustado, é mais do que normal, né? E nisso, num determinado momento, José sonha
tem um sonho. E nesse sonho é revelado para ele tudo o que aconteceu, que aquele filho que Maria esperava era realmente o Messias. E aí sim ele aceita e volta, e a partir desse momento se constitui uma linda família de amor, de respeito, de amizade e totalmente harmônica dentro daquela sociedade de Nazaré. Assim que Jesus nasce, todas as dificuldades que eles passaram de ter que fugir dos romanos que queriam matar, toda criança, até 2 anos, era a ordem dos romanos, para que se eliminasse todas as crianças abaixo de 2 anos, para não correr o risco de Jesus, de Messias estar nascendo, estar entre essas crianças que nasceram nesse período. Então Maria e José tiveram que fugir para o Egito, e toda aquela história de dificuldades e para poder preservar a vida da criança. E Jesus, desde pequeno, era uma criança realmente diferenciada. A gente não acha na Bíblia, nos textos normais, muitos relatos do que aconteceu tanto com ele, quanto com Maria, quanto com José. A gente só vai achar geralmente o que está na Bíblia. Mas se a gente pega pesquisas arqueológicas, os livros apócrifos e outras fontes, a gente vai ver que a história é muito mais profunda e muito mais complexa e muito mais reveladora do que a gente se encontra hoje. Nisso, Maria foi ali crescendo, educando a criança com todos os seus jeitos e manias de criança pequena, com todas as suas artes, mas Jesus era uma criança muito especial. Ele era muito meigo, muito doce, muito carinhoso. E era apegadíssima a Maria e a José. Tanto é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro, ajudando o José na carpintaria do qual ele trabalhava e assim garantia o sustento da família. Só que depois de um longo tempo, aos 30 anos, Jesus sai para a sua missão de Messias, de o libertador do povo. Mas acontece que o povo, e até Maria algumas vezes se questionava também assim, se o Messias, se o Filho de Deus vem libertar, e as próprias escrituras falavam que seria um libertador, mas Jesus é tão manso, ele é tão pessoa tão calma, ele é tão tranquilo, ele é da paz, como é que ele vai levantar um revolta, uma revolução, transformar esse poderio todo que tem aí agora, o exercício do exército e poder de articulação do Império Romano, de todos os romanos, conseguir implantar o reino de Deus numa sociedade tão perversa e tão malvada, sendo que ele é tão doce, tão meigo. E assim foi. Na boda de Caná, que foi o primeiro milagre registrado, geralmente que a gente tem na Bíblia, mas antes disso Jesus já fazia muitas coisas, desde criança, mas só que não tem na Bíblia e também não era muito divulgado, porque colocaria toda a família em risco se eles percebessem que existiam as manifestações de libertação e de salvação do povo. Então muita coisa foi mantida escondido para preservar a própria vida deles. E nessa boda de Canaã, era uma festa de casamento, e geralmente as festas de casamento naquela época duravam quase que uma semana. Ali o pessoal comemorando, festejando, bebendo e tudo. Até que em determinado momento acaba o vinho para ser servido. E Maria, Jesus estava nessa festa com os seus seguidores, com os seus apóstolos. Maria pega e chega até Jesus e fala com ele, acabou o vinho. Aí ele fala com ela, mulher, ainda não chegou a minha hora. Então era assim um pontapé inicial que Maria dava assim, de se tornar público a missão de Jesus. E nisso ele pede aos pessoal que encham os tonéis lá para poder de água e transforma a água em vinho para que a festa não acabasse e assim a família não ficasse desmoralizada diante da sociedade. Então esse é considerado o primeiro milagre de Jesus. E Maria continuou em casa, cuidando de José, dos filhos e tudo. E Jesus continuou com a sua missão e foi toda aquela história que ele vai chamando os seus seguidores e tal.
E Maria ficou lá. Chegou um determinado momento que Maria quis estar junto com Jesus, se sentiu na necessidade de estar junto com ele, que ela teria uma missão junto a Jesus naquela caminhada dele. Então ela vai para junto de Jesus. Aí nós conhecemos toda a história de perseguições e tudo até a morte de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, é crucificado, que era costume dos romanos, sacrificar todas as pessoas, todos os inimigos, todas as pessoas que eles conquistavam, eram mortos pregados na cruz, na beira da estrada. Era a maneira de mostrar que nós somos os poderosos. E se você se meter comigo, como diz outro, esse aqui vai ser o seu fim também. Então, era uma maneira de intimidar o povo. Aí Maria, depois da morte de Jesus, ela praticamente assume toda a caminhada de evangelização das comunidades. E durante a vida de Jesus, nos últimos tempos, quando ela caminhou com ele, todo mundo já chamava de Mãe Maria, porque ela estava ali junto com ele e quase que fazendo todo o trabalho pastoral, todo o trabalho social, comunitário das comunidades, de acolher, de dar alimento, de ajudar a curar e tudo. Só que quando Jesus morre, ela assume, em definitivo, ela e João, Jesus entrega Maria, João pede João para cuidar de Maria na sua ausência, enquanto ela estivesse aqui na terra, e ela chega e assume definitivamente, junto com Maria Madalena, com Lídia, várias mulheres, porque na verdade não era só os homens que seguiam Jesus, não era só os 12 apóstolos, tinham inúmeras mulheres que se aderiram à sua proposta de amor, de caridade, de perdão, de salvação, de justiça, que iam junto atrás dele. Mas a história não conta, a história dita oficial não conta, porque naquela época a mulher não era contada. Então, nem não, até pouco tempo agora, mulher também na nossa sociedade não era contada, não tinha direito a voto, tal. É uma história longa isso. E naquela época menos ainda. Então, por isso a gente não vê muito presente nas histórias, nos relatos bíblicos ou históricos daquela época, a presença da mulher, principalmente nos relatos oficiais, que como eles selecionaram o contexto dos textos bíblicos para se formar a Bíblia, lógico que eles não colocaram onde a mulher se destacava e apresentava ali o seu serviço, não era interesse da sociedade mostrar que a mulher era atuante e agente de uma transformação da sociedade. Então Maria continuou toda a missão de Jesus. Aí a gente fica perguntando, por que a mulher foi tão desvalorizada até pouco tempo atrás? Se nós observarmos hoje, nós vemos em todas as religiões, independente da corrente, do segmento, da teologia, da ideologia, seja lá o que for que ela segue, até nos trabalhos sociais, comunitários, é sempre a mulher em maioria. Apesar de que, se é um homem que faz, é valorizado, destacado, é divulgado, faz aquela propaganda toda, mas as mulheres que estão lá na base trabalhando, se não fossem as mulheres, muito pouco se poderia estar fazendo hoje para a nossa sociedade. E Maria, aí a gente fica pensando, vou rezar para Maria, pedir a Maria. Maria realmente é uma auxiliar de Jesus. Ela está de mãos dadas com Jesus, acolhendo a toda a comunidade, a toda a humanidade. Enquanto um filho de Deus estiver aqui sofrendo, Maria e Jesus vai estar conosco e vai estar nos ajudando a enfrentar os desafios do dia a dia. E a gente vê que durante a história vem se aparecendo, apareceu a Nossa Senhora tal, é Nossa Senhora daquilo, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Santa Luzia, é Santa não sei o que, é Santa nenhuma. Não quer dizer que isso não seja simplesmente uma manifestação
dos enviados, dos espirituais, dos enviados, dos espíritos iluminados, que vêm em nome de Maria para ajudar e alertar e orientar o seu povo. Então, quando a gente vê, se Nossa Senhora apareceu no lugar assim, assim, não é a pessoa, o Espírito de Maria. Maria vai ter uma egrégora, quer dizer, uma comunidade, um grupo enorme de espíritos iluminados que trabalham junto com ela, desenvolvendo o trabalho no mundo, em toda a humanidade. Então, que ela tem uma energia, uma luz tão imensa, que ela não consegue, não pode adentrar na energia que tem o nosso planeta. Assim como Jesus, antes de encarnar, ele teve que ficar quase que 1000 anos abaixando o nível energético da sua energia para poder adentrar no ambiente terreno, na energia da Terra. Então, quando a gente vê, eu rezei para Santa Luzia, é uma enviada de Nossa Senhora, ela está aqui, como se fosse assim, é um portador, é aquilo que ela envia. Ela não pode vir, mas ela envia uma pessoa dela, que está junto com ela, para poder vir cá atender os nossos pedidos. Então, quando a gente fala assim, vamos rezar para Nossa Senhora, reza mesmo, mas tenha fé e acredita que realmente Maria, esse Espírito divino, iluminado, poderoso, mas é uma mãe, assim como ela foi a mãe de Jesus, não a mãe de Deus, porque Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus, assim como todos nós. Tanto é que ele falava, todos nós somos irmãos. Eu e você somos todos um. Então, que a gente tem essa capacidade de rezar, de perceber e de pegar a exemplo de Maria, toda a sua humanidade, todo o seu amor, toda a sua justiça, toda a sua delicadeza, toda a sua amorosidade de uns para com os outros, e que nós estejamos aqui realmente para servir, para poder chegar à nossa divindade, porque tem um velho ditado que durante muito tempo eu ficava assim, não que eu não aceitava, eu ficava procurando entender qual era a mensagem bem profunda daquilo mesmo, que ele diz assim, se você não serve, não vive para servir, você não serve para viver. Então, quando a gente fica olhando assim, o exemplo de Maria, de tantas santas e Nossa Senhora, da Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que elas estão fazendo o quê? A não ser servir. Se nós temos fé e amor e confiamos no poder dessas santas, de Nossa Senhora, da intervenção, da interferência, do auxílio que elas podem nos dar, que nós tenhamos coragem também de viver para servir, porque elas viveram para servir. Por isso elas serviram para viver e viver em plenitude e cheia das graças de Deus. Tu és bendita, Maria, né? Que nós também sejamos benditas pelo bem que nós fazemos uns aos outros e pelos passos que nós deixamos na comunidade, na sociedade, do nosso exemplo de amor, amor fraterno e amor universal. Que sejamos todos abençoados pela nossa Mãe Maria e que ela esteja sempre conosco durante a nossa caminhada. Dê um like, faz um comentário e se inscreva se possível for. Eu desde já agradeço que sejamos todos abençoados em nome de Maria de Nazaré. Muito obrigada.